As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Muito bem, 7h10, está começando o Jogo Rápido desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Um grande abraço para você que está começando aí a sua semana, iniciando sua semana, acompanhando o Comando 91 e, claro, dando uma pausa agora para falar de futebol. Você que está saindo para trabalhar, você que também está aí em casa, você que está viajando, muita calma nessa hora, inclusive, porque está chovendo aqui em Arapiraca, na região, então muita calma nas suas viagens. E no fim de semana nós tivemos os jogos decisivos do Campeonato Alagoano, definições inclusive dos times que irão jogar a semifinal. Tá tudo definido. O Asa vai enfrentar o CSA, o Penedense vai enfrentar o CRB. E o Asa que venceu o CSE, goleou o CSE, né? Passou o carro para cima do CSE no clássico do interior, e nós vamos ouvir o técnico Raniel Ribeiro. O que o Raniel falou após a partida, o que ele citou sobre esta situação e, claro, falando também sobre essa projeção e a primeira fase do Campeonato Alagoano, falando também das semifinais. Vamos ouvir o técnico alvinegro. São dessa fase classificatória, né? Onde hoje a gente termina com os números expressivos. Nós somos o segundo melhor ataque e a melhor defesa. Se nós não tivéssemos deixado escapar os 2 pontos, na minha opinião, lá em Coruripe, naquele empate de 0-0, se a arbitragem tivesse procedido de forma diferente aqui contra o Penedense, nós teríamos mais 2 pontos. E eu estou contabilizando só um desses 2, não os 2 juntos. Senão 4 pontos nós estaríamos com 17. Só mais um a gente estaria com 15 e passaria o Penedense no saldo de gols. Então fizemos uma primeira fase de classificatória, confesso que poderia ter sido melhor, confesso, principalmente por causa do número de empates que tivemos, né? Mas o destino queria dessa forma, Hoje os meninos se comportaram muito bem num clássico, jogo importante. Pode-se falar, não, mas o CSE não almejava mais nada, não tem isso, é clássico, e clássico, independe do que se esteja disputando, é sempre um jogo muito difícil, e nós fizemos por onde o jogo ser mais tranquilo, vamos dizer assim. E foram 4 gols muito importantes, que esses 4 gols alimentaram o nosso saldo e pode fazer a diferença mais na frente, seja numa disputa de segundo jogo na final, seja numa disputa de vaga para o Série D, ou o que quer que seja. Então foi muito positivo sim o resultado, o jogo, o início meio que nervoso, mas depois que a poeira sentou, os meninos conseguiram desenvolver um processo muito, muito positivo no que se diz respeito pela busca pela vitória. Muito bem, tá aí o técnico Raniel Ribeiro falando, ele que falou após a partida, né? Após a vitória contra a equipe do CSE. Falou sobre o jogo contra o Penedense, que a arbitragem não foi bem. Eu discordo um pouco do Raniel, né? Mas tá classificado, o Asa conseguiu essa classificação e também já sabe as datas que vai enfrentar a equipe do CSA. Deixa eu trazer aqui para o torcedor alvinegro, o jogo de ida acontece dia 16, aqui em Arapiraca, né? Um Asa que joga, claro, contra a equipe do CSA, dia 16 aqui, é um domingo, melhor dizendo, 4 da tarde, no estádio Coraci da Mata Fonseca. E na volta, aí inverte, o Asa joga no sábado, dia 22, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, também, claro, pelo Campeonato Alagoano semifinal. O outro jogo, né, lembrando que o Penedense, inclusive, vai decidir em casa porque terminou em primeiro, depois de vencer o CSA. No outro jogo, o CRB recebe o Penedense no dia 15, sábado, lá no estádio Rei Pelé, e na volta no estádio Alfredo Lins, dia 23, 4 da tarde também, um domingo. Então, as semifinais do Campeonato Alagoano já estão definidas. E quem não está na semifinal, mas ainda está disputando a Copa Alagoas, é o CSE, né? O CSE que tomou um vareio do Asa aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca, e quem vai trazer informações do tricolor é o nosso repórter Valmir Lopes. Grande abraço para você, André Áviles. Bom dia para os amigos que acompanham o Jogo Rápido na manhã desta segunda-feira, trazendo as informações do CSE de Palmeira dos Índios.
que se despediu do Campeonato Alagoano no último sábado, ao perder para o Asa pelo placar de 4-0. CSE que infelizmente não conseguiu vencer ninguém no Campeonato Alagoano e inclusive encerraram a competição perdendo de goleada para o seu tradicional rival. Isso fez com que a torcida tricolorida ficasse realmente chateada, ficasse triste com essa campanha que o CSE realizou no Campeonato Alagoano. CSE que teve a primeira partida, na primeira rodada, foi para Maceió, perdeu pelo placar de 3-0 para a equipe do CSA. Depois jogou diante do Penedense em Palmeira dos Índios, perdeu pelo placar de 2-1. Jogou em Palmeira dos Índios contra o Clube de Regatas Brasil, perdeu de goleada por 5-1. Depois empatou com o Murici em 0-0 aqui em Palmeira dos Índios, com o Coruripe também em 0-0 e encerrou o campeonato perdendo por 4-0 para o Asa sábado passado aí na cidade de Arapiraca. Hoje pela manhã a equipe irá se reapresentar, haverá um trabalho na academia e na parte da tarde o elenco volta a trabalhar no estádio Juca Sampaio, aqui em Palmeira dos Índios. CSE, que já tem Copa Alagoas, na próxima quinta-feira vai enfrentar a equipe do Murici lá no estádio José Gomes da Costa. E no dia 19 de fevereiro vai enfrentar a equipe da Tombense pela Copa do Brasil. De Palmeira dos Índios, com informações do CSE, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, tá aí o Valmir trazendo as informações do CSE, 7-17. O CSE fez a pior campanha da sua história desde 1995. Se não fosse o Igaci, certamente o CSE estava brigando contra o rebaixamento. Tem que agradecer o Igaci, o CSE, porque esse ano a campanha foi pífia, horrível, né? E acaba um campeonato alagoano tomando um vareio do seu principal rival, que é o Asa. Mas vamos lá, trazendo agora informações, aliás, trazendo um comentário, né? Vamos direto a Maceió para ouvir o que tem para falar o Viderlan Araújo sobre o campeonato alagoano e suas semifinais. Bom dia, Canhão. Amigos da NN, um grande abraço, uma ótima semana para todo mundo. Acompanhamos neste último final de semana a definição das equipes classificadas para a semifinal do campeonato alagoano. E aí nós vamos agora trazer o nosso ponto de vista para esse momento. É um momento em que a equipe do Penedense acabou alcançando um resultado que para nós é um resultado até surpreendente por ter o melhor aproveitamento desta primeira fase, mas mostrando que a organização acaba sendo importante para que a equipe dentro de campo venha a ter resultados. E foi assim que aconteceu com a equipe ribeirinha. E conquistou uma vitória por 2-0 sobre o CSA, assumindo assim a liderança do campeonato alagoano. Não foi o primeiro momento, mas encerrando a primeira fase depois de várias décadas como o time de melhor aproveitamento da competição. O CSA terminou em segundo. O Asa com uma boa vitória em cima do CSE, uma vitória com autoridade, ficando em terceiro, e todo o processo agora deixando para a equipe do CRB com a quarta melhor campanha, a última vaga. O CRB enfrenta o Penedense em 2 partidas. A equipe do CSA joga contra o Asa, também em 2 partidas. São partidas de semifinal que nós estamos vendo e que promove, na verdade, toda uma movimentação para esse campeonato alagoano nesta fase decisiva, quando 4 equipes disputam o título da competição. Para os times que não têm calendário definido em 2026, como no caso o Penedense e a equipe do Asa, esta competição ainda fica muito mais empolgante, dentro da perspectiva em que nós sabemos que enfrentarão os clubes de maior investimento, são seus adversários, e principalmente por entendermos que nesta composição, quando o assunto e quando estamos tratando de elenco, fica realmente toda uma expectativa depositada neste desempenho dos clubes do interior do estado
contra os clubes da capital. E nós vamos acompanhar também, trazendo todas as emoções desse momento decisivo da primeira divisão, da Série A do Campeonato Alagoano, aqui no NN Play. À noite nós estaremos de volta na programação da NN, ao lado de todos os companheiros, para fazer um amplo debate sobre esse momento decisivo do futebol de Alagoas. Muito bem, tá aí o Canhão trazendo o seu comentário de hoje, falando do Campeonato Alagoano. E deixa eu trazer aqui informação também para os times aqui de Alagoas, os times alagoanos, claro, que vão disputar a Copa do Brasil, né? Já foram definidas as datas e horários desta primeira fase. O Asa vai jogar contra o Atlético Goianiense, aliás, os três vão jogar no mesmo dia, quarta-feira, dia 19. O Asa vai enfrentar o Atlético Goianiense às 21h30, aqui em Arapiraca, no estádio Coraci da Mata Fonseca. O CSE enfrenta a Tombense às 19h30, também na quarta-feira, dia 19, e às 20 horas o CSA vai até o Rio de Janeiro enfrentar lá em Boa Vista o Boa Vista. Então, no mesmo dia, Asa, CSE e CSA vão jogar na Copa do Brasil, dia 19, uma quarta-feira. E o Canhão trouxe uma perspectiva do Campeonato Alagoano. Deixa eu botar até aqui na tabela, né? Vou trazer aqui como é que acabou a primeira fase. Acabou a primeira fase do campeonato com o Penedense sendo líder com 15 pontos, segundo CSA com 14, terceiro o Asa com 13, CRB quarto com 12, os 4 classificados. Aí na sequência o Coruripe com 8 pontos, o quinto colocado, o Murici com 6 pontos, o sexto, o sétimo, o CSE com 5 pontos, foi o último colocado, o CSE. Então, como eu trouxe no início do programa, o Penedense vai enfrentar o CRB, primeiro jogo lá no Rei Pelé, o segundo no Alfredo Lee, e o CSA enfrenta o Asa enfrenta o CSA, primeiro jogo aqui em Arapiraca, segundo jogo no Rei Pelé. Inclusive ontem, até mandar um grande abraço para ele, o Ailton Araújo, que é torcedor do Asa, ele falou comigo, e ele perguntou: André, e o calendário para o ano que vem do Asa? Vou explicar para o torcedor alvinegro o que é que pode acontecer. Se o Penedense e o Asa saírem na semifinal e mantiverem essa mesma pontuação, ou seja, numa hipótese ruim para os dois, se eles perdem os dois jogos da semifinal, ou se empatam um e perdem o outro, e aí se mantém a pontuação com o Penedense à frente, o que é que pode acontecer? O Asa vai ficar sem calendário para 2026, sabe por quê? Porque na contagem de pontos, o Penedense, ele fica à frente, ou seja, ele vai para a terceira colocação, e aí vem a vaga do Campeonato Brasileiro da Série D, porque o CRB e o CSA chegando numa final, os dois já têm calendário nacional, então pode acontecer isso. Claro que é uma das hipóteses, né? O torcedor tem essa dúvida, então pode acontecer do Asa ficar sem calendário para o ano que vem, caso ele não passe do CSA e caso o Penedense, mesmo não passando, pontuando também nesses dois jogos contra o CRB. Ou seja, para o Asa é vencer o confronto, conseguir vencer o confronto para naturalmente chegar à final e garantir essa vaga, pelo menos no Brasileirão da Série D, porque se não conseguir pelo Alagoano, vai ter que colocar todas as atenções na Copa Alagoas, que é a que dá outra vaga ao Brasileirão da Série D. Portanto, tem esse panorama aí, olhando por esse lado, claro, do torcedor, quando pergunta se o Asa vai ter calendário para o ano que vem. E a outra hipótese, claro, de ter calendário é que ele suba para a Série C esse ano, no Brasileirão da Série D, obviamente. Então, fechando o jogo rápido com essas informações, e nós vamos falar de futebol, voltaremos a falar de futebol, melhor dizendo, a partir das 19 horas, destacando toda essa rodada do Campeonato Alagoano, falando das semifinais, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, debates, brigas, informações e fofocas. Você só acompanha no Futebol Show a partir das 19 horas. Um grande abraço e um bom dia para você.